O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Viva! Estamos a gravar a 23 de maio de 2020. Eu sou Helena Pereira, comigo está a Ana Sá Lopes. Olá. A São José Almeida. Olá. E a Sónia Sapaz. Viva! Esta foi uma semana de muita harmonia, mas também de algumas zangas. Harmonia entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, zangas entre socialistas a propósito das presidenciais. Por outro lado, a comunicação social foi notícia, várias vezes, por causa de 15 milhões em publicidade institucional, e em que ficámos a saber que o secretário de Estado da Cultura, Nuno Artur Silva, também segue o programa da Cristina. Nesta semana registrei algumas frases curiosas e vamos começar por essas. A primeira é: não podem tratar os militantes como parvos. A frase é de Ana Gomes, irritada com António Costa e Carlos César por estes terem vindo a público dar apoio a uma recandidatura presidencial de Marcelo. Ana Sá Lopes, Ana Gomes tem razão com esta frase ou não? Eu acho que sim, acho que tanto tem razão que o PS, o António Costa, viu-se obrigado a mudar a sua estratégia, como ele escreve a São José no Público, e discutir as presidenciais e pedir aos militantes que pensem nas presidenciais, enquanto ele está ocupado com a pandemia, mas que, como também a São José escreveu cerca há uns dias, a estratégia inicial era tentar travar o debate, ele obrigado a ir inteiro, por causa da Ana Gomes e por causa dessa frase. Por causa de 2 ou 3 militantes, Manuel Alegre, Francisco Assis, terem vindo contestar a maneira como estava a ser programado o apoio ao Marcelo, que no fundo era à margem dos órgãos estatutários do PS, o que é inacreditável, como é evidente. Portanto, eu acho que ela estava cheia de razão e António Costa deu razão, e ainda bem que deu, olha, mais vale às vezes recuar, independentemente dele não ter recuado, nem o apoio ao Marcelo, nem vai recuar em nada, e o PS pois vai era isso que eu ficar... te ia perguntar, se Ele haverá aqui algum recuo. Ele e os altos dirigentes do PS não vão recuar. Aliás, esta semana tivemos a entrevista de Augusto Santos Silva, em que foi absolutamente claro nesse... Tivemos aquela declaração de apoio de Ferro Rodrigues, que aliás nos disse numa entrevista a nós, público, há um ano e pico, há um ano mais ou menos, aliás, aquela entrevista que ele cita, de que se as eleições presidenciais fossem amanhã, votaria Marcelo, e agora o amanhã já é esta semana, votaria Marcelo, portanto, os altos dirigentes do PS vão apoiar Marcelo, de facto. Mas o partido tem direito a discutir nos órgãos próprios, porque isto ainda é uma democracia, não é uma república das bananas, não é? Ainda bem. Acho que a Ana Gomes estava cheia de razão, verde de razão nesse aspecto. Claro que usa aquela linguagem que não é habitual dos políticos, mas eu também gosto que haja alguém que às vezes chama os bois pelos nomes, e António Costa de facto estava a fazer os militantes parvos. Na quinta-feira houve reunião da Comissão Política e realmente esse assunto foi discutido, e a determinada altura o Porfírio Silva, que é próximo de António Costa, respondia que não se pode responder a um populismo de direita com um populismo de esquerda. Uma candidatura de Ana Gomes seria populismo de esquerda, São José? Vamos por partes aí, assim, que é assim, como a Ana estava a dizer, há neste momento um recuo claríssimo do núcleo duro da direção de António Costa. Eles foram obrigados, quando a questão surgiu, e porque surgiu levada pelo Daniel Adrião, que curiosamente sai com uma vitória política como nunca teve daquela reunião, porque no final António Costa é obrigado, como a Ana já citou, a recuar e a dizer que mais tarde pensará no assunto, que agora está ocupado com a governação e que o partido vá pensando nisso. Mas também é curioso que o Porfírio Silva, quando fala nessa reunião, ele próprio defende que o PS tem que ter, ou não pode ficar preso a uma candidatura de direita e que tem que equacionar outras hipóteses. E de facto eu acho que o que vai acontecer é que o PS não vai ter formalmente nenhuma candidatura. Não vai ter nenhuma candidatura,
e não vai apoiar formalmente nenhuma candidatura. Porque, aliás, é o histórico do PS. Desde a eleição de Anas, que as presidenciais são um problema para o PS, foram sempre. A guerra do ex-secretariado com Soares, a saída de Soares, depois a própria saída do Mário Soares do PS para se candidatar à presidência, entregando o partido a Almeida Santos. Ele não era o candidato formal do PS, foi apoiado posteriormente pelo PS, depois de se candidatar. O Sampaio que candidatou-se à revelia da direção do PS. Guterres queria lançar Fernando Gomes, já ninguém, se calhar pouca gente se lembra disto. É verdade, São José, pá! No Sampaio, É verdade. O Foi Sampaio... Jorge Sampaio que convenceu Guterres a declarar apoio. Lembro-me perfeitamente. Pronto, portanto, quer dizer, e depois tivemos 2 candidatos, Soares, Alegre, como é que se chama aquele senhor, não é Sampaio da Nova, é Defensor de Moura. O Defensor de Moura, já ninguém sabe quem é. Quando o Sócrates, depois de não ter lançado Mário Soares contra Alegre, apoia formalmente Alegre, e o Defensor de Moura representa a parte do PS que não se revia nisso. Portanto, o PS dividiu sempre. Na última campanha também tivemos Sampaio da Nova e tivemos Maria de Belém. Portanto, eu acho Sr. José, mas deixa-me ser chata. Sim. Mas nunca tivemos um secretário-geral do Partido Socialista a admitir apoiar um candidato que foi líder do PSD. Eu acho que Costa esticou-se bastante nisso e depois por isso é que teve que recuar. Mas agora, em relação à pergunta que me fizeste, eu acho isso muito importante, essa pergunta. É evidente que Ana Gomes utiliza muitos instrumentos de comunicação populista de fazer política, como muitos outros políticos, a começar pelo Presidente da República e pelo Primeiro-Ministro, usam. Agora, o problema é que Ana Gomes não é uma populista do tipo que é André Ventura, por exemplo, porque a questão é o populismo bom e o populismo mau, o populismo dentro do sistema e o populismo antissistema. E Ana Gomes utiliza instrumentos populistas de comunicação política, mas fala sempre na defesa do sistema. Nunca pôs em causa o sistema, não é? E, portanto, o PS pode não gostar o Porfírio Silva pode não se rever com o perfil intelectual dele numa candidatura que é populista. Mas, então, não vota. Mas isso eu penso que não há espaço, não há mesmo espaço político neste momento para o PS ir inventar outro candidato. E já agora quero também dizer uma coisa. O PS, se meter na mão de Marcelo Rebelo de Sousa, como estava a meter, prepare-se. Porque num segundo mandato um presidente é muito mais interventivo que num primeiro. Claro. E é bom o PS lembrar-se que tem um governo de maioria relativa. Portanto, se Marcelo decide fazer a barragem que Soares fez a Cavaco no segundo mandato, ou que Cavaco fez a Sócrates e depois a Passos num segundo mandato, portanto vamos ver onde é que vai os afetos. E falo-a. Eu queria só dizer uma coisa em relação a essa declaração do Porfírio Silva, que me parece que ao mesmo tempo ele tenta justificar porque é que o PS deve apoiar Marcelo Rebelo de Sousa. Porque ele, quando diz que não se responde a um populismo de direita com populismo de esquerda, o que quer dizer é que a grande preocupação dos socialistas deve ser aniquilar o populista de direita, que, pensamos nós, está ele a referir-se a André Ventura, não é? Achamos que não se está a referir a outro qualquer populista de direita. Porque o populismo antissistema está em André Ventura. Mas ele não fala em antissistema, ele diz só populismo de direita, pronto. O Daniel Adrião é que falou em populismo antissistema. Sim. E de facto ele está a dar aqui um valor muito grande ao Chega. No fundo o que ele nos está a dizer é que se o PS não se juntar a Marcelo, pode haver aqui um problema grave para a democracia. E eu acho que ao mesmo tempo ele quase justificou porque é que o PS deve apoiar Marcelo.
E não sei se todos os socialistas concordarão com isso, não é? Como se viu, é uma questão polémica no interior do PS. Sim, sim. Sónia, Augusto Santos Silva dizia que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro combinam harmoniosamente. Esta harmonia de que tanto se fala deve ser o normal entre instituições ou realmente há aqui outro grau de harmonia, tem havido outro grau de harmonia entre o Primeiro-Ministro e o Presidente? Olha, primeiro, quero dizer que é a segunda vez que ele diz isso. Já aqui Exato. falámos disso, é a segunda vez que ele É usa verdade, é verdade. exatamente essa expressão, que é harmonioso e que tem de ser e tal. Não é habitual. O termo que se costuma usar não é harmonia, é cooperação institucional. Portanto, isto vai muito, acho eu que isto tem ido muito além dessa cooperação institucional. Tu podes-me dizer, é por várias razões, temos a pandemia, há um surto de Covid, é preciso que eles se entendam. Claro que sim, mas também há eleições presidenciais no horizonte e claro que não nos podemos esquecer disso. Claro que isso está na cabeça de todos. Há várias motivações para essa harmonia, mas esta também é uma. Na minha opinião, não nos podemos esquecer disso. Até porque essa harmonia em relação a Marcelo não é só, ou de Marcelo em relação aos outros, não é só com o PS e com António Costa. Ainda ontem vimos a carga de elogios que ele fez ao tipo de oposição que Rui Rio está a fazer. Não é? Portanto, ele acaba por, enfim, por ter simpático. Querer ser harmonioso com muita gente ao mesmo tempo. Sim, sim. Olha, isso. sim, isso leva-nos à próxima questão. Ana, depois desta declaração de Santos Silva, Marcelo julgo que foi no Oceanário de Lisboa, não é? Em que ele foi visitar e depois foi questionado pelos jornalistas sobre essa declaração. E a resposta de Marcelo é: tem havido harmonia entre o governo, o líder da oposição, os partidos, o presidente da Assembleia, que é isso que a Sónia estava a dizer. Ele não acha que haja uma harmonia especial entre o presidente e o primeiro-ministro, é entre os vários órgãos e os vários protagonistas. Ana, o que eu perguntava é se realmente Marcelo terá ficado incomodado com este anúncio súbito de apoio de Costa e para a sua estratégia. Ele tem dito que só por lá para outubro é que diz o que é que vai fazer à vida, não é? Claro. Se isto estragou-lhe um bocadinho os planos ou não. Não acho que tenha estragado, acho que ele adorou, acho que adorou mesmo, sentiu-se que ele ficou entusiasmado com a ideia, tanto que aliás cavalga nela, cavalga ali na Alta Europa, aquilo foi de facto um bailado artístico-político absolutamente extraordinário, porque ele diz que sim senhora, voltarei cá, quer dizer, ele excede-se completamente, mas eu acho que adorou e que ficou muito feliz. Agora, ele sabe que não pode ser o candidato do PS, ele tem que ser o candidato também, e será, sei lá, nós estamos agora a direita está um bocado chateada, está um bocado, enfim, algados, como se diz na minha terra, dizem-se também muito engraçadas, mas isto passa, isto vai passar, obviamente. Marcelo é de direita, é o candidato de direita, é o candidato do PSD e será o candidato do PSD, como é evidente. Mas, e aí, eu não acho que ele tenha ficado incomodado em estragar os planos, antes pelo contrário, ele precisa. O PS neste momento é um partido, segundo as sondagens, um grande partido e a direita está a desaparecer. Portanto, ele precisa, obviamente, do centro-esquerda e da esquerda para ter um grande resultado presidencial, mas também vai ter a direita e quer ter a direita. Aliás, aqueles mimos que ele ontem deu ao Rio, aquela coisa. Portanto, ele quer harmonia entre todos, ele quer ser o candidato harmonioso da nação. Vai haver 70% de harmonia, 70 e poucos por cento de harmonia. Ele vai querer tudo. Portanto, eu não acho que ele tenha ficado incomodado. Agora, acho que ele vai ter que arranjar maneira de mostrar que não é só o candidato do PS, perante algum incómodo que se viu na direita e algumas personalidades de direita a quem esta colagem do PS a Marcelo é desagradável, e que acham que também Marcelo tem sido muito harmonioso com o governo e não tem feito um papel mais crítico do que eles defendiam. Mas, no fim, a direita acabará a apoiar Marcelo. Isso Ana, mas é impressionante que depois de Costa ter falado e Marcelo ter admitido, do lado da direita não veio nenhuma declaração entusiástica de ainda bem que Marcelo se recandidata. Houve realmente um silêncio estranho, não é? A direita está um bocado de cabeça perdida, não é? A direita, como qualquer agremiação que está em crise profunda, violenta,
sistémica, quase que diria, a direita às vezes não sabe como reagir. Obviamente que podiam ter reagido assim. Ainda bem que o PS se junta ao nosso presidente, ao presidente que nós elegemos. Aliás, o presidente do CDS, o Francisco Rodrigues dos Santos, fez uma declaração sobre discutir presidenciais agora como se fosse uma coisa absolutamente inacreditável, quando as presidenciais são em janeiro. Bem, depende também agora de ver quando é que são. A São José fala disso, mas tive a opinião dela de se serão ou não adiadas, não deverão ser adiadas por causa da pandemia. Mas, claro, estamos mais do que tempo de discutir presidenciais. Discutir presidenciais em outubro só é fazer um favor a Marcelo Rebelo de Sousa. Quem é que não quer discutir presidenciais? Estamos em maio, as eleições são em janeiro. Quer dizer, isto é um absurdo se não estivéssemos a discutir presidenciais. Aliás, ontem estava a ouvir Francisco Louçã, que estava também, não sei porque é que as presidenciais incomodam tanto, estava a achar estranhíssimo que se estivesse a discutir presidenciais agora, mas, enfim, deve ter ali um problema qualquer ele com os presidenciais também. Acho que gostaria de ser candidato, mas parece que ninguém o convidou ainda. Não Parece sei. que a Catarina Martins basicamente já disse que a Marisa Matias volta a ser candidata, não é? Pois, eu acho Ela que ele disse isso. deve ser esse incómodo do Louçã, talvez, não sei, porque me parece muito incomodado com a discussão dos presidenciais. Não é normal que se discute presidenciais a menos de um ano da sua realização. Acho que Se não houvesse pandemia, já estavas em pré-campanha. obviamente, Sr. José, eu acho que está tudo doido. Quem não quer, veio o líder do CDS, Francisco Louçã, pá, estão todos muito incomodados com a discussão. Parece isto um absurdo, mas este país está maluco. Olha, Sónia, ainda aqui à direita nas presidenciais, poderá haver mais candidatos de direita? Falava-se de Adolfo Mesquita Nunes, entretanto o Manuel Monteiro também já foi questionado sobre isso, afastando a hipótese. O que é que para além... Afastado da hipótese há 2 meses. Exatamente, e agora voltou a ser Ana questionado. Gomes também tinha afastado a hipótese na mesma altura, que eu lembro de termos feito esse título. Ana Gomes e Manuel Monteiro. Portanto, isso muita água pode correr debaixo da ponte. Se pode aparecer algum, eu acho que pode. O facto de eu achar que pode não quer dizer que vá, porque até lá, enfim, outros partidos têm manifestado o desejo de que haja um candidato à direita sem ser Marcelo. A Iniciativa Liberal também já falou sobre isso e foram eles, aliás, que lançaram o Adolfo Mesquita Nunes também. Mas, do lado do CDS, assim como não houve vontade de comentar o assunto em relação à eventual recandidatura do Marcelo, também não houve vontade nenhuma de dar gás ao assunto o Adolfo Mesquita. Mas atenção que há outro fenómeno que se está a desenvolver do lado lá do Atlântico, um bocadinho abaixo, que é na Madeira, que nós não sabemos em que é que pode dar. É uma guerra surda que tem havido e que leva Miguel Albuquerque a dizer publicamente que pode vir a ser candidato à presidência. Miguel Albuquerque é líder do governo regional, é do PSD, portanto seria na área política do atual presidente, mas ele tem dito que tem muita gente a pedir-lhe para se candidatar e que está a fazer também a sua avaliação. Não sei o que é que podemos vir a ter aí desse lado, mas claramente, assim como o PS se divide no apoio a Marcelo, parece-me que a direita também se divide no apoio a Marcelo. Se essa direita tem ou não algum peso, se me perguntares, eu acho que não tem peso para assombrar a candidatura do atual presidente. Uhum. Acho que não. E à esquerda, São José, o LIVRE veio-se mostrar entusiasmado com a hipótese de Ana Gomes avançar. Foi o único partido que o fez até agora. O PCP vai ter candidato próprio, como sempre. Realmente há esta questão do Bloco de Esquerda de Marisa Matias poder voltar a ser candidata. Será que o incómodo também de Francisco Louçã tem a ver com Marisa Matias, que teve um bom resultado nas últimas eleições presidenciais, poder ficar atrás de uma candidatura de Ana Gomes? Eu acho que o incómodo do Bloco, acho que já escrevi há uns meses, quando vai em fevereiro, o Bloco assim que percebeu, e Francisco Louçã em particular, ainda ontem à noite, voltou a mostrar isso no Expresso da Meia-Noite. Desde que se começou a falar em Ana Gomes, é evidente que Ana Gomes compete no eleitorado de Marisa Matias, não há nenhuma dúvida sobre isso. E foste tu até que fizeste uma entrevista ao Louçã, aqui há 2 meses,
em que o questionava sobre a candidatura da Ana Gomes e que ele classificou-a como uma candidatura oportunista. Portanto, é evidente que se Ana Gomes avançar, vai prejudicar candidaturas do Bloco e candidaturas do PC, não é? Mas o PC também... Eu acho que o PC vai ter um candidato, mas recordemos-nos que há 5 anos, há 4 anos e meio, o candidato do PC teve 3%, foi o pior resultado que o PC já uma vez teve na vida, não é? E começou até uma certa erosão eleitoral a partir daí. Portanto, um candidato do PC é um pouco para marcar terreno em termos diferentes do que é um candidato do Bloco. A Marisa Matias, de facto, teve 12%, creio eu, nas presidenciais, o que lhe deu, o que ficou em terceiro lugar, o que é muito bom para o Bloco. E, portanto, com Ana Gomes no terreno, não vai ter essa possibilidade, não é? Provavelmente de ter um resultado tão bom. Mas que vão candidatar-se, vai haver, à esquerda vai haver várias candidaturas, sim. Bom, voltando aqui à nossa página, esta semana, outro assunto, continuam-se a discutir muito os alegados apoios do Estado às empresas de comunicação social, que na verdade trata-se de 15 milhões de euros em publicidade institucional colocada em vários órgãos de comunicação social. Mas a grande controvérsia esta semana foi os fatores de ponderação das decisões que não são conhecidos. Nós também questionámos o Ministério da Cultura. Sónia, o Ministério não esclareceu as dúvidas que existem, porque é que se recusa a explicar? Olha, eu tenho acabado por seguir esse assunto porque foi a minha equipa que o tratou e, de facto, nós fizemos várias perguntas ao Ministério da Cultura e eles responderam-nos sem responder ao que nós queríamos, que no fundo era conhecer a equação, a fórmula de cálculo que foi usada. Eles respondem sempre com os critérios e os critérios têm a ver com as receitas publicitárias e de banca que os diferentes órgãos deixaram de receber no ano passado, este ano em relação ao ano passado. Portanto, supostamente o que se deduz dali é que a SIC tinha 3 milhões de publicidade, perdeu 50%. Ou seja, eles juntam o bolo todo de publicidade, o dinheiro todo que se gastou que se recebia de banca, imagina, o bolo todo a 100% e depois cada um teve uma perda que corresponde a uma percentagem e dividem as percentagens por todos. Isto na verdade, porque é que não acaba por ser nada claro? Porque tu dentro de um grupo não percebes quanto é que, por exemplo, o DN recebe, o JN recebe, porque só conhece o bolo global que vai para o grupo. Mas, no meio disto tudo, acabei por ler de trás para a frente, vezes seguidas, o decreto, e o que eu acho é que há aqui 2 vertentes que são extraordinariamente distintas e que o governo tentou vender como se fosse uma só. Ou seja, passo a explicar. O governo, várias pessoas, incluindo a Ministra da Cultura, disseram que este plano existia porque precisamos mais do que nunca de um jornalismo livre, independente e plural. Estou a citá-la. Dando aos cidadãos acesso a fontes de informação fidedignas. Portanto, todos nós lemos este plano como um plano de apoio ao jornalismo, à informação geral. Ela depois, nesta mesma declaração que eu cito mais à frente, fala no apoio à informação geral. Todos nós lemos isto assim. A verdade é que em lugar nenhum do decreto se fala em informação geral, em jornalismo, em apoio aos média. É sempre compra antecipada de publicidade. Portanto, o que eles dizem nas respostas que dão, o que eles dizem é: o que nós estamos a fazer é comprar publicidade. O que os órgãos fazem com ela depois, com o dinheiro da publicidade, não nos interessa. Isto é um contrato. Nós compramos publicidade, vocês publicam publicidade. Ponto final. Portanto, e aquele decreto é completamente branco, é limpo de todas as outras considerações que nós os ouvimos publicamente dizer sobre os média. Portanto, o que eu acho que há aqui é uma diferença muito grande entre as declarações públicas e aquele decreto. Aquele decreto não tem nada a ver com a defesa que eles fizeram da imprensa e da comunicação social. E aí é que há um bocado de demagogia nesta história toda.
Porque depois tu podes dizer assim, se é compra de publicidade, então cada órgão faz o que quer com ela. Pode comprar carros para os administradores, pode pôr o dinheiro todo no programa da Cristina, na remodelação das instalações, etc. E, de facto, se tu leres exatamente o que diz o decreto, tudo isso é possível. O dinheiro entra nos órgãos de comunicação social, os órgãos de comunicação social em retorno têm de dar espaço de publicidade e depois o dinheiro fazem com ele o que quiser. Ora, não era para nada disto que nós estávamos inclinados e preparados. Eu achava que, sendo um plano que pensava no jornalismo de qualidade, sendo um plano que pensava na informação geral, era também um plano que não ia permitir, por exemplo, que as empresas usassem este dinheiro para despedir jornalistas, ou que as empresas que entraram em um layoff acabassem por ser beneficiadas com a mesma percentagem que as outras que não receberam, que mantiveram os seus jornalistas todas a funcionar, a trabalhar todos os dias sem nenhum outro apoio do Estado. Portanto, acho que há aqui dois discursos e que com esse discurso é que eles acabaram por nos enganar muito bem, porque aquilo não é nada um plano de apoio aos média, é uma compra antecipada de publicidade. É só isso. É como se a BMW chegasse em maio e dissesse assim, pronto, nós queremos até ao fim do ano 500 páginas de publicidade no público. Está aqui o dinheiro, agora deem-nos as páginas de publicidade. É só isso. É só isso e é por isso que eles não dão resposta nenhuma e é por isso que eles não têm outros critérios e é por isso que isto foi a forma mais fácil, foi mesmo a forma mais fácil, ninguém se quis chatear em dar mais a uns do que a outros por critérios de qualidade, porque ninguém conseguiria assumir o ónus que essa decisão traria. Pronto, acho que na verdade é uma aspirinazinha, assim. É uma boa síntese, sim. Ana, tenho uma frase para ti também sobre este tema. A frase diz assim: 15 milhões de euros de impostos para ajudar a pagar os programas da manhã e o Big Brother que voltou em força. Tanto me tem atacado por eu não compreender esta urgência democrática. Isto foi mais um dos tweets de Rui Rio. O que é que te parece agora estas críticas? Quer dizer, eu acho que, como aliás tu escreveste e muitíssimo bem, Rui Rio, desde que comparou a função da comunicação social a fabricar camisas, se não me engano, e outro tipo de vestuário, E sapatos, etc. Acho que o Rui Rio, de facto, não tem qualquer dimensão para ser primeiro-ministro. Acho que um homem que não percebe coisas que os founding fathers americanos percebiam no século XVIII, ele não consegue perceber, que é uma coisa fantástica, não é? Revela a cultura democrática intrínseca àquele homem. E isso faz-me imensa confusão. Como é que temos a liderar o PSD uma pessoa que não entende isso? Portanto, eu não me quero isolar nessa frase. Eu acho é que o Rui Rio não tem qualquer autoridade para falar sobre comunicação social porque ele não percebe a sua função. E tens um líder, ele só percebe que são os inimigos, tem que ser, é mais ou menos como uma justiça, a separação de poderes. Ele penso realmente o grande risco dele, se fosse primeiro-ministro, enfim, acabar com a separação de poderes e criar um órgão qualquer que examinasse previamente o que vai parar às rotativas, quase avaliar pelo que vai levar dizendo, quase parece verosímil. Embora eu não quero, obviamente, acreditar nisso. Assim, eu acho que o governo esteve muito mal na gestão de todo o processo. A Sónia já falou amplamente disso. Não é claro, os critérios não são claros, a fórmula como foi publicamente apresentado, aliás, foi desastrosa, porque o Observador ia receber 90 mil euros e apareceram lá 19 mil. Portanto, até uma gralha houve que, aliás, deu origem àquela maluqueira do Observador completa, em que o José Manuel Fernandes acha que, depois de ter sido o primeiro a pedir uma ajuda ao Estado, ao ver o resultado, ainda por cima com uma gralha, acaba a dizer que quem aceita aquelas ajudas é toda a gente vendida ao poder, que é uma coisa, um insulto de uma gratuitidade e de uma. Enfim, que convenha ele na agenda usar esse tipo de insultos neste momento.
à agenda pessoal do Observador, nomeadamente tendo em conta aquilo a que foram contemplados, porque se não houvesse a gralha, eu não sei qual seria a reação de Zé Manel, ou se fossem 200 mil em vez de portanto, isto dos princípios, isto de invocar princípios, depois se vê o dinheirinho, é um bocado triste. E não, confesso que me chocou imenso aquela reação de ok, agora estejam lá na sua campanha, eles é que são os tipos que são contra o governo. O público obviamente não aceita quaisquer indiretas que venham das mágoas do Observador relativamente aos resultados do concurso. Porque se aquilo fosse um princípio, eles não tinham entrado nela e à partida diziam que não queriam apoio do Estado. Mas não, no dia 20 de março pediram apoio ao Estado. Agora, com este resultado, eu concedo, acho que o Observador é um bom, excelente projeto jornalístico. Não estou a pôr isso em causa. Também acho que aquilo parece-me um bocado... Quer dizer, os 19 mil da gralha é anedota. Os 90 mil da realidade também me parece... Agora, uma coisa é contestar isso, outra coisa é dizer que quem aceita, eles não aceitam, e rasgar aquelas vestes, que é um bocado triste. Enfim, o governo teve pessimamente a gerir o processo. É pena, porque obviamente, cabe ao Estado. Eu não gosto também de... Isto é uma compra de publicidade. O governo já comprava publicidade às empresas jornalísticas, não é? Isto resolveu fazê-lo, mas resolveu fazê-lo de uma forma em que ninguém entende muito bem, como disse a Sónia, em que as empresas que recorreram a layoffs, como a Global Média, e as que não recorreram, parecem em pé de igualdade e às vezes até parecem beneficiadas com isso, e ninguém percebe bem. Portanto, acho que é uma pena que o governo não tenha sido claro, não tenha vindo claramente explicar. Isto é uma daquelas coisas, até pela sua delicadeza, que obrigava à maior das clarificações, à maior das transparências, e o governo não o quis fazer. Eu também não entendo bem porquê. São José, a resposta do governo ao líder da oposição sobre este tema foi dizer que Rio critica os programas da manhã, mas até já foi ao programa da Cristina. O nível de discussão está elevado nesta matéria. Sim, eu acho que pronto, o governo, como a Sónia já explicou, não é preciso dizer mais nada, não é? O governo meteu os pés pelas mãos. E parece que a pessoa que está, o secretário de Estado, que está diretamente responsável pela comunicação social, também não percebe, ou percebe tanto do que é o jornalismo e qual é o papel do jornalismo, quanto o Rui Rio. Porque achar que apoiar o jornalismo, e como a Sónia explicou que era essa a intenção inicial e o discurso do governo, é o programa da Cristina, é não de facto tão bem um para o outro. Isto eu acho lamentável, porque poderia ter sido, como a Ana referiu, isto poderia ter sido um momento importante de defesa da democracia em Portugal. E não foi lamentável. Esperemos que nas direções e nas administrações dos órgãos de comunicação social que venderam publicidade pública ao Estado e nas suas páginas, que haja bom senso para fazer o que não fez o governo, que é investir o dinheiro que vão receber em jornalismo de facto, não é? Pronto, mas isso... Sim. Agora eu queria acabar, voltando um bocadinho atrás, e aos discursos e aos apoios políticos entre Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa... Queres voltar ainda às presidenciais? Diz. Rodrigues, não, esta comunicação quase de beijos na boca, na época de distanciamento social entre os vários... É uma boa imagem, é uma boa imagem. Porque não se podem, tem que ser assim, tem que ser em distanciamento social. E eu quero lembrar Carlos Drummond de Andrade, um poema que se chama Força. E então o poema começa assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Pronto,
E nesta coisa das presidenciais, eu estou à espera de saber quem é que é a Lili, coitadinha, que era quem não amava ninguém, não é? Porque eu vejo-os todos tão adoravelmente compostos. Ainda ontem em Aveiro, aquela intervenção de António Costa, que elogia todos e que só não elogia mais a Marcelo e que não se faz convidado para almoços e não sei o quê, de facto é de um ridículo absurdo, porque para a democracia funcionar, e a democracia funcionou mais ou menos durante estes 2 meses e funcionou em estado de emergência, tem que haver contraditório, não é andarmos todos de beijos na boca uns aos outros. Assim como o PS tem que discutir candidaturas e o PSD tem que discutir candidaturas, os partidos têm propostas diferentes e esperemos que nesta fase que vamos entrar com o tal programa de estabilização económica e social para aguentar o país até vir o dinheiro da Europa, não é? Para depois vir o programa de recuperação com o dinheiro europeu, que haja contraditório político, não é? Que haja real discussão do que se faz e do que não se faz. E também o que se faz e não se faz para favorecer a comunicação social, porque de facto é só o que a Sónia disse, mostra tudo, não é? E eles não se quiseram queimar a ter critérios de qualidade jornalística. Porquê? Porque isso indispõe se calhar a alguns jornais. E tiveram medo, é o que mostra. Tiveram medo, tiveram mais medo de apoiar o jornalismo do que tiveram do Covid-19. Obrigada, ficamos por aqui, por nos ter acompanhado. Voltamos para a semana. Até para a semana. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.